Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Esse dia 23, de fevereiro de 2021. Graças a Deus. Estamos aqui na perseverança, irmãos? E procurando obedecer, a palavra. E estamos aqui procurando as virgens prudentes, Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Estamos aqui na história da igreja primitiva, no capítulo 17 de Atos, que fala um pouco da história da igreja nos primórdios, nos primeiros dias. É bem verdade que, a partir do capítulo 10, a partir da conversão de Paulo, os atos aqui eles falam principalmente de Paulo, porque o autor é Lucas, o Lucas se engajou, na sua equipe, na equipe do apóstolo Paulo. Então, Paulo está empreendendo uma viagem, que ele foi enviado pela igreja de Antioquia para propagar o evangelho, porque o Espírito Santo, iluminou, aquela comunidade e também a ele, para que ele fosse propagar o evangelho. O evangelho da redenção, Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e a igreja como dando continuidade, a essa redenção, representando o Cristo, aqui na terra. Estou falando da igreja e não de religiões. Nós estamos falando da igreja, Paramos aqui no capítulo 5, estamos vendo aqui que em todos os lugares, onde Paulo e a sua comitiva ia, ou qualquer outro irmão ia, pregar o evangelho, então ali tinha pessoas que ouviam, criam, mas a maioria fazia o quê? Fazia de inveja, porque eles professavam religiões pagãs, digamos assim, religiões dos homens. Então imediatamente aparecia, as pessoas que se rebelavam, que começavam a usar até de violência, porque não aguentavam os argumentos que eram dados pelo Espírito Santo na boca do apóstolo e dos irmãos que estavam com ele. Então nós vimos aqui no capítulo 17, no versículo 5, que os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam tirá-los para junto do povo. Não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então a inveja deles levaram eles a usar todo tipo de argumento, para não deixar que o apóstolo e a sua comitiva pregasse livremente o evangelho, Eles estavam ali num lugar chamado... Eles estavam lá em Tessalônica, certo? Onde havia essa sinagoga de judeus, e ao que parece não, Jasão era o coordenador, digamos assim, dessa sinagoga. Aí no versículo 8 do capítulo 17 tem o quê? Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E estes, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então nós sabemos aqui o que foi que aconteceu em Bereia, que lá tinha um pessoal esclarecido,
que tudo que Paulo falava, eles iam conferir nas Escrituras e conferiram que Paulo estava dizendo a verdade, né? Ó, de sorte que creram muitos deles, né? Também mulheres gregas da classe nobre, não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, aí foram lá, né? E excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, foi essa a vida dos apóstolos, né? A vida do apóstolo Paulo foi uma amostra do que foi a vida dos outros apóstolos, né? Perseguição, né? Eles saíram para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, né? Da redenção, da morte, da igreja, do evangelho, das promessas, né? Eles eram recebidos com pau e pedra, né? Tanto por judeus como por gregos, gentios, né? Os judeus por inveja e os gregos e os gentios porque eles tinham as crenças deles, né? Eram crenças em mitologias, em mitos, né? Em deuses que não existiam, né? Deuses criados por eles. E nós sabemos aqui o que foi que aconteceu, que Paulo teve em Atenas. Atenas era a capital da idolatria, né? Da mitologia, né? Nós sabemos disso que os gregos foram os mais profusos, né, digamos assim, em inventar e criarem deuses para eles, né? Certo? Era Deus, tudo quanto era jeito, né? Então foi isso que aconteceu aqui, que a gente vê aqui no capítulo 17. Ele estava sozinho, né? Lá em Atenas. Ele foi lá para o Areópago e viu lá sei quantas mil placas, né? Cada uma delas com o nome de um deus. Aí tinha uma daquelas placas que tinha escrito ao Deus desconhecido. Então ele falou daquele Deus desconhecido, né? Que eles não conheciam, que eles precisavam conhecer, né? Que era o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né? Então aqui no capítulo 17, no versículo 22, né? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Era só o que tinha naquela época, né? Superstição, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, né? Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam,
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, a certeza que Deus deu ao mundo de que tudo isso ia acontecer foi o quê? Ressuscitando o Senhor Jesus dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, irmãos, Atenas era o lugar da mitologia, né? E era também o lugar da filosofia, né? Era filósofo que dava no meio da canela e os deuses também que davam no meio da canela, né? Eram muitos. E aí, então, Paulo, né, lá em Atenas, fez esse discurso. Nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.